Qualquer Poltrona com Natália Mâncio. Muito bem, hoje no Qualquer Poltrona vamos mergulhar no universo medieval das crônicas de Gelo e Fogo. Natália Mâncio, colunista da Rádio Transamérica e jornalista também, está aqui para bater um papo com a gente sobre Game of Thrones e Casa do Dragão, que já ganhou trailer novo e estreia a segunda temporada no dia 16 de junho, gente. Nath, bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui de novo. Que bom. Olha, pra gente começar a bater o nosso papo, Nath, vamos relembrar um pouquinho o que é a Casa do Dragão e como que você pode dar um breve resumo sobre essa premissa da série, como que ela se conecta com Game of Thrones, porque tem uma ligação aí, né, Nath? Tem uma ligação. A Casa do Dragão, ela se passa 200 anos antes do início da primeira temporada de Game of Thrones. Então, a história do livro é a Dança dos Dragões, então é a guerra civil entre os Targaryens, né, pelo Trono de Ferro, o tão temido Trono de Ferro, que também passa por Game of Thrones. Então é aí, o rei Viserys morre, deixando uma filha que ele disse que seria a sua herdeira, mas ele se casa de novo e tem mais um filho, homem, que tá ali disputando também o trono. Então é a guerra entre a Rhaenyra, que seria a herdeira, a sucessora. É a mais velha, né? E que o pai também disse que você seria a rainha. A sucessora dele. Isso. Né? E o filho dizendo, não, peraí, eu sou o filho homem, meu pai não passou para mim a coroa, mas sou eu tenho esse direito. Então é a guerra entre os dois. A primeira temporada é muito mais política. Então a primeira temporada a gente tem o final da vida do Viserys até a morte dele e o plot twist que vai dar início de fato, a Dança dos Dragões. E um fato muito interessante é que, assim, em Game of Thrones a gente só tinha os 3 dragões da Daenerys, né? Sim. Na Casa dos Dragões a gente tem 18. Uau! Então, assim, quando acabar a Guerra dos Dragões, aí a Dança dos Dragões, vão sobrar só 2. Então, e a conexão mais interessante entre Game of Thrones e a Casa do Dragão, fora toda essa questão do Trono de Ferro, né, pela disputa do domínio dos 7 reinos, é a conexão entre a Daenerys e a Rhaenyra. A Rhaenyra Targaryen é a avó, não a avó direta, mas assim, são 6 gerações até a ligação direta dela com a Daenerys. Então, ela tá ali na mesma linhagem. Então, elas têm essa conexão ali juntas desde dos início, primórdios, né? Isso. Olha, antes da gente aprofundar nessa segunda temporada da Casa do Dragão, que tal a gente fazer uma breve recapitulada sobre Game of Thrones, que muita gente às vezes não lembra de alguns detalhes. Quais foram alguns dos momentos mais marcantes, assim, da série original, que os fãs ainda lembram com carinho ou com surpresa, né? Aquele momento assim, eu lembro desse episódio. Então, vamos lá. Game of Thrones são 8 temporadas, foi de 2011 até 2019. Qual que é o plot, o grande mote da série? É essa guerra pelo trono. E aí a gente pode traçar 3 linhas aí paralelas que a série vai abordar, que são as que eu gosto mais. A trajetória da família Stark, que são os reis do norte, que tecnicamente não estariam ali disputando o Trono de Ferro. A caminhada da família Lannister, que começa a primeira temporada como no trono, Sim. Cuidando de tudo, mas eles ganharam o trono através de guerra, não é por sucessão. Foi na Isso, força. foi na força do na ódio. força bruta. E a Daenerys, que é a parte dos Targaryen, que ela se intitula a grande rainha dos 7 reinos. Então, por conta da linhagem, né? Se a gente for pensar em Casa dos Dragões, que começa ali o reinado com os Targaryen, ela seria, de fato, a rainha por direito. Então, essa trajetória dessas 3 famílias, lógico que a gente tem muita trama política. Eu destaco sempre as grandes batalhas, Guerra dos Bastardos, Nossa, gente, que deve são ter cada assim... cena de guerra ali. Não, né? e Game of Thrones mudou, assim, um pouco o jeito como as coisas eram feitas, porque parece cinema, mas é uma série, que era passada toda semana. Então, assim, tem episódios que você fala assim, gente, se eu estivesse assistindo numa tela de cinema, não perderia nada para um filme medieval, por exemplo. Então, é tudo muito grandioso, Gigante, com né? muito detalhe, os figurinos. Então, assim, são coisas que eu destaco, né? A parte visual das grandes batalhas e essa trama política que ali permeia todas as temporadas. Isso. Que instiga a gente a assistir a série toda, Exato. né? E eu, né, sou muito fã da série, gosto muito. Minha personagem favorita é a Daenerys.
E eu valido muito a trajetória dela ao longo de todas as temporadas. Lógico que quem é fã da série que detesta o final. A gente tem aí depois, até o 5º ou 6ª temporada, salvo engano aqui se eu tô errada, é o que estava escrito pelo Martin, nas Crônicas de Gelo e Fogo. Aham. Depois não é mais. Então, tudo que aconteceu nas últimas temporadas, ninguém sabia que ia acontecer. E aí não era muito aquilo que a gente esperava. Então, por isso também que tem esse resquício, assim, esse ranço dos fãs, porque o final da temporada realmente não foi aquilo que a gente esperava. E agora com a 2ª temporada de Casa do Dragão prestes a estrear aí, o que os fãs podem esperar? Quais são algumas das novas tramas? O que dá pra você adiantar pra gente? Então, agora a gente vai começar com a Dança dos Dragões de fato, que é a Guerra Civil. Então, assim, a primeira temporada foi muito política, muito contando a história, dando contexto, por que daquela briga, por que aquelas duas mulheres, porque o Aegon é filho da Alicent Hightower, que era a melhor amiga da Rhaenyra Targaryen desde a infância. Então, assim, ela vai e casa com o pai dela. Então, assim, toda essa trama, essa confusão política, ela é muito abordada na primeira temporada. Então, a gente tem poucas cenas de guerra, poucas cenas de luta, pouco dragão se engalfinhando. Então, essa 2ª temporada, de fato, com o plot, quando termina a primeira, que a gente fala assim, meu Deus, tinha que continuar. E aí vai começar agora, de fato, a Rhaenyra indo buscar o trono dela, porque ela foi coroada pelo pai, foi dito, olha, você será minha sucessora. E o Aegon não, falando, peraí, eu tô aqui. E aí, eu brinco que dragão é a arma do diálogo, né? Você chega com um dragão pra uma briga, todo mundo quer conversar com você. Porque não tem o que falar. É verdade esse bilhete, gente. Porque não tem o que falar. Então, eles vão atrás, né, de domar novos dragões. Tem dragões que são muito antigos, que são da primeira, que chegaram pra dominar o Westeros junto, né, com os primeiros Targaryens. Mas a gente tem dragões gigantes, muito grandes. A gente tem... então, assim, o rolê de que não tem conversa, vai ser só porradaria. Por isso que eu falo, no começo vão ser... Isso não é spoiler porque tá escrito, né? Tá nos livros. Eles começam brigando com 18 a guerra e no final só vão sobrar 2 dragões. Olha só. Então, assim, pelo menos é o que tá escrito nos livros. A gente não sabe o que vai ter de alteração ao longo da temporada, né? De liberdade aí poética, mas pode ser que mude alguma coisa. Agora, pra gente finalizar, Nath, pra aqueles que ainda não assistiram a Casa do Dragão ou precisam refrescar a memória sobre Game of Thrones, você recomenda maratonar séries? Qual que é a melhor maneira de se preparar aí pra essa nova temporada? Tem alguma diquinha? Ó, a gente tem 73 episódios de Game Uau. of Thrones, mais 10 episódios de Casa do Dragão. Se você maratonar aí um final de semana a cada 2 temporadas, dá pra você terminar tudo até dia 16 pra você assistir a 2ª temporada. Tem que correr. Gente, dica tá aí pra vocês. Tem que correr, então dá tempo. Tá certo. Qualquer poltrona com a nossa colunista Natália Manso. Obrigada, viu, Nath, pelas sugestões de hoje. Eu que agradeço. E deixa aqui nos comentários da live se você é time preto e vermelho ou time verde. Tá óbvio, né, que eu sou time vermelho e ela preto. tá ali com o colar dela ali no vídeo, time vermelho. E aí deixa aí nos comentários quem que é o seu Isso. favorito e se você também tá aí torcendo. Beleza pura. Até o nosso próximo programa, então, Nath. Até semana que vem, gente. Até tchau, lá. Tchau. Qualquer poltrona com Natália Mâncio.